Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas 18, dos versículos 18 até o 30. E aqui é aquela passagem onde um homem rico chega até Jesus e diz: Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E aí Jesus aqui fala um trecho até da lei, né? A gente conhece como os 10 mandamentos também. O principal ali da lei, a espinha dorsal da lei judaica: não cometerás adultério, não mate, não roube, não minta, honra seu pai e sua mãe. E o homem diz que faz tudo isso, né? Faz isso desde que eu me entendo por gente, diz aqui na versão de Eugene Peterson, a mensagem. E aí Jesus, quando ouve essa resposta, diz: bom, então ainda há uma coisa que você precisa fazer. Venda tudo que possui e dê aos pobres. Toda riqueza, toda a sua riqueza estará no céu. E depois disso venha me seguir. E aqui essa Bíblia, nossa, essa versão aqui é maravilhosa. Diz assim: aquela era a última coisa que o homem esperava ouvir, porque ele era muito rico, e por isso ele ficou abatido. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. E aí quando Jesus vê a reação dele, Jesus fala aquela famosa frase, né? É mais difícil que um rico passe pelo fundo de uma é mais difícil que um camelo passe pelo fundo de uma agulha, pelo buraco de uma agulha, do que um rico do que um rico entrar nos céus. E aí alguém aqui, beleza, até aqui é o trecho que a gente conhece, o apego às riquezas acaba se tornando um Deus na nossa vida, né? E nós não devemos ter outros deuses além de Deus. Então, o apego à riqueza, o apego à retidão moral neste mundo aqui também é um, um, acaba se tornando um ídolo. Família pode se tornar um ídolo. Enfim, uma ideologia política pode se tornar um ídolo, um político pode se tornar um ídolo, como de fato nós vemos que aconteceu no Brasil, né? Mais de uma vez, inclusive. E aí, até aqui a gente percebe que essa é a tônica. E no 26 alguém pergunta: se é assim, né, perguntam a Jesus, quem tem chance? E aqui está a parte principal do que eu quero compartilhar com você hoje. A partir do 27, Jesus fala o seguinte: ninguém tem chance. Se vocês pensam que conseguirão por esforço próprio, a única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer. E Pedro, falando pelos outros, aqui nessa versão, lembrou: nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus respondeu: sim, e vocês não vão se arrepender disso. Ninguém que tenha sacrificado casa, cônjuge, irmãos e irmãs, pais, filhos, seja o que for, sairá perdendo. Tudo voltará multiplicado muitas vezes nesta vida. No final, receberá ainda o prêmio da vida eterna. Então aqui nós temos o cerne do Evangelho, nesses 3, 4 últimos versículos aqui dessa passagem. As pessoas costumam se apegar lá no topo, a questão da riqueza, do apego e tal, mas isso é fácil de identificar. Isso é um apego a algo que acaba se tornando um ídolo no nosso coração. O entretenimento, o dinheiro, o trabalho, a família, tudo isso pode se tornar um ídolo, assim como o dinheiro também. Cada um de nós tem uma queda, tem uma inclinação para algo. Mas então assim, quem tem chance? Perguntaram a Jesus. E aqui está o cerne do Evangelho. Ninguém tem chance. Se vocês pensam que conseguirão por esforço próprio. A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer o quê? Fazer acontecer a caminhada do Evangelho e no final, como Jesus diz aqui, receber ainda o prêmio da vida eterna. Tudo voltará multiplicado muitas vezes nesta vida. Para quem Jesus está falando isso? Para aqueles que sacrificaram a casa, o cônjuge, os irmãos e as irmãs, os pais, os filhos, etc. E no final, receberá ainda a vida eterna. Está falando para os apóstolos aqui, para os discípulos. Mas é claro que isso vale para nós. Que chance nós temos no Evangelho, então? Ninguém tem chance. As pessoas que pensam que o seu testemunho, a sua retidão moral os está levando para o céu, são pessoas que estão equivocadas.
Porque as coisas que eu faço nesse mundo aqui, elas não, elas podem ser muito boas, elas podem fazer com que outros crentes olhem para mim e digam que eu sou um exemplo, mas isso não é a salvação. A salvação é algo que Deus dá, e Deus dá deliberadamente. Deus dá para aquelas pessoas que Ele quer salvar. Então, por mais que nós olhemos e falemos assim, olha, aquele irmão ali, ele precisa se consertar com Deus, porque a vida dele, isso não compete a nós, isso compete a Deus. E muitas vezes quando nós estamos dessa maneira olhando para isso, Deus está olhando para nós com compaixão, falando, puxa vida, esse meu filho ainda não entendeu do que se trata o evangelho. Ele ainda está dando valor para o que o outro faz, e não está olhando para si próprio. E nós devemos deixar, aqui no 27, né? A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer. Então é aquilo que nós sempre temos falado aqui no Evangelho. Em matéria de fé, nós devemos tirar a nossa mão das coisas. Deixar o costume de querer tomar conta de tudo na nossa vida e entregar de fato as coisas na mão de Deus. Entender que em primeiro lugar vem o seu reino, a sua justiça. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em primeiro lugar eu devo buscar as coisas de Deus. E aí nós ligamos essa parte ao início do texto. Quando eu tenho o entretenimento, quando eu tenho a família, quando eu tenho as minhas amizades, quando eu tenho a bebida, quando eu tenho o jogo, quando eu tenho, enfim, qualquer outra coisa no lugar de um ídolo no meu coração, quando eu dou mais valor para essas coisas do que para estar na casa de Deus, para congregar, para fazer as coisas em prol da igreja, em prol do reino. Quando eu dou mais valor a essas coisas do que de fato, aprender um pouco mais da Bíblia para poder compartilhar com as pessoas, quando eu estou mais apegado a essas coisas, é automático, eu estou menos apegado a Deus, eu estou um pouco mais desligado dele. E nós precisamos deixar Deus agir. Precisamos pedir que Ele coloque a fé no nosso coração e nos ajude a praticar essa fé. Praticar é congregar, é estar em igreja, é fazer as coisas na igreja, é pedir que Ele me ilumine para que eu possa falar de Cristo para as pessoas. Né? Às vezes, mas Ítalo, eu não tenho ninguém que me venha à mente. Não tem problema, peça que Ele coloque as pessoas. Mas, Senhor, eu quero poder falar do Senhor. Então coloca a pessoa certa, no momento certo, e coloca a palavra certa no meu coração para que eu possa compartilhar com aquela pessoa, né? E muitas vezes Deus vai te mostrar alguém que está caminhando com você dia a dia, na sua família, no seu trabalho, e você nunca prestou atenção. E a partir de agora, Ele vai falar, olha, você vai ser ali o meu preposto onde você está. E você vai me ajudar a alcançar essa pessoa. E não é pela nossa força, é por fé. É quem faz as coisas, é Deus, como está dito aqui no versículo 27. Ninguém tem chance, se pensam que conseguirão por esforço próprio. A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer acontecer. Então, que essa palavra aqui, que essa mensagem, ela fique gravada nos nossos corações hoje, ela seja algo prático no nosso dia a dia. Essa versão aqui que eu estou lendo é a versão da Bíblia, a mensagem. Depois você pode procurar na internet se você quiser acompanhar por esse texto aqui. Deus abençoe você. Até amanhã.